Gênesis capítulo 25. Abra lá, por favor. Gênesis capítulo 25. E como eu faço sempre no Dia das Mães, hoje eu selecionei uma mãe nas Escrituras para que nós possamos aprender com ela. Hoje nós falaremos da vida de Rebeca, mas o tema que eu coloco nessa mensagem é o seguinte: os erros e acertos de uma mãe. Os erros e os acertos de uma mãe. É lógico que ao falar de mãe aqui, esse texto ele se aplica a todas as pessoas, principalmente também para nós pais, porque também nós temos nossos erros e também temos os nossos acertos, né? Gênesis capítulo 25, eu quero ler do verso 19 ao 26, e depois eu peço que você continue com o livro de Gênesis aberto aí no seu colo, porque a gente vai passear um pouco no livro de Gênesis, pois vocês estão acostumados com o método que a gente chama de pregação expositiva, que a gente prega capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoje eu vou usar um método diferente, vou usar a pregação biográfica. A gente vai se concentrar numa pessoa na Bíblia e a gente vai aprender com essa pessoa, tá ok? Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Beduel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão, e um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Até aqui, vamos orar? Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua santa palavra. Dependemos de Ti, ó Pai. Que Teu Santo Espírito, nesse momento, possa iluminar nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração, para discernir a palavra do Senhor, ó Deus. E fala ao coração de cada mamãe que está aqui nessa noite, mas também de cada pai, Senhor, ao coração de todos, pois nós dependemos do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, nos corrigindo, nos repreendendo, nos ensinando e nos educando na Tua justiça. Nós dependemos de Ti, Senhor, e assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, antes de falar sobre a vida de Rebeca, sobre os seus erros e acertos como mãe, eu quero apresentar alguns detalhes do livro de Gênesis, que é muito importante. Muito importante. Obrigado, hein? Muito obrigado. Que é muito importante. Por exemplo, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. A data, mais ou menos, quando ele escreveu esse livro, é do ano 1446 a 1406 a.C., quando ele escreveu esse livro. Qual foi o propósito de ter escrito o livro de Gênesis? Ensinar os israelitas o propósito de Deus para eles como uma nação, tendo como pano de fundo o início da história do mundo e a vida de seus patriarcas. Então isso aí, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele começou a escrever esse texto, esse livro tão importante, que é o livro das origens,
aproximadamente dentro desse intervalo de tempo. Qual foi a ocasião? Não há evidências suficientes que determinem com precisão quando Moisés escreveu o livro de Gênesis. Porém, ele pode tê-lo escrito como um meio de chamar a primeira geração do Êxodo para fora do Egito, ou, mais provavelmente, em conjunto com o resto do Pentateuco, para a segunda geração do Êxodo, quando as pessoas se preparavam nas planícies de Moabe para a conquista de Canaã. Então, muitos estudiosos advogam o seguinte, que Moisés escreveu Gênesis junto com o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele escreveu nessa peregrinação, quando eles saíram do Egito, e aí ele foi redigindo esse livro. Quem foi o público-alvo, o público original? O livro de Gênesis foi escrito para encorajar os israelitas, enquanto estes enfrentavam inúmeros desafios ao deixar o seu passado de escravidão no Egito e seguiam para conquistar a terra prometida. Então, o livro de Gênesis foi escrito para aqueles primeiros leitores, os israelitas, os contemporâneos de Moisés. Quais são as verdades fundamentais? Se você já estudou ou já leu o livro de Gênesis, tem algumas verdades fundamentais que esse livro defende. Por exemplo, embora o pecado tenha corrompido o mundo ideal que o Deus de Israel tinha criado, a redenção viria por meio do povo escolhido por ele. Gênesis, está escrito em Gênesis que através desse povo que Deus escolheu, esse povo chamado Israel, viria o Salvador. Então Deus escolheu uma nação, escolheu uma cultura para que Jesus se encarnasse e fosse enviado entre nós. As vidas de Abraão, de Isaac e de Jacó fornecem muitos vilumbres da natureza, da aliança de Deus com o seu povo, bem como das esperanças deles quanto ao futuro. Então essas são as 3 grandes personagens do livro de Gênesis: Abraão, Isaac e Jacó, conhecido como os patriarcas. A vida de José e a de seus irmãos revelam como o povo de Deus deve se relacionar entre si e com o mundo. José, com o relato de José, o livro de Gênesis ensina como se relacionar com Deus, não com os deuses que eram propagados no Egito, mas o Deus que se revelou a Israel. Um Deus que não se utilizava de imagem de escultura, como era na cultura egípcia. Esse Deus é um Deus que se revelou a um povo. E muito disso está expressado na vida de José. O livro de Gênesis fala das origens. Então, o livro de Gênesis advoga a origem do universo, a origem do planeta, a origem da vida e o início do povo de Israel. Então é isso. Esses são os pontos que o livro de Gênesis defende e ensina. E é isso que o Espírito Santo foi inspirando e supervisionando Moisés a escrever, para que aquele povo entendesse o seguinte: que Deus é o Criador, é o sustentador de todas as coisas, e que Ele é o Redentor que tirou o seu povo da escravidão, e que Deus escolheu esse povo insignificante para que viesse o Messias, que é Jesus. Então Gênesis é um livro extremamente criacionista, mostrando que existe um Deus pessoal, que no passado escolheu um povo insignificante, mas que através desse povo, que passou a ser a cabeça do mundo, Jesus foi enviado a essa nação. Agora, você sabe o que é interessante? Que além do livro de Gênesis defender as origens, o livro de Gênesis mostra que a família é um projeto criado por Deus. Está aqui. Esse aqui é um ponto muito forte. Assim como o ponto da criação é um ponto muito forte, inegociável, o ponto que Deus criou a família, que Ele projetou a família, é um ponto muito forte no livro de Gênesis. Por exemplo, como está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28, quando Deus criou todas as coisas, diz o verso 26, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o livro de Gênesis já começa divulgando o seguinte: olha, Deus criou o nosso primeiro ancestral, Adão, e também criou a Eva. Deus criou macho e fêmea. Eu estava brincando no encontro de homens, que a palavra, aqui no verso 27, a palavra homem no hebraico é ish, né? Então, por exemplo, tem muita gente que quando se assusta com homem, né? Ixi, aquele homem lá é homem mesmo. E mulher no hebraico é isha, né? Algumas mulheres têm algum problema de inchaço, é porque por causa da palavra isha, que é a palavra fêmea, né? Ish, macho, isha, fêmea no hebraico. E é isso, Deus criou biologicamente macho e fêmea. E aqui Deus, ele instaura a família. E também em Gênesis 2:24, quando Deus criou Eva da costela de Adão, foi falado assim: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Deus revelando para Moisés, e Moisés escrevendo isso: olha, Deus criou o casamento, Deus criou esse relacionamento, foi Deus que arquitetou, foi Deus que revelou, o mesmo Deus que criou o universo, que criou o planeta, que criou o primeiro ancestral, é o Deus que criou o ser social, o relacionamento, a família e o casamento. Pois bem, diante dessa introdução, vamos pular para Rebeca. Quem foi Rebeca? Rebeca, como diz o texto aí, ela era filha de Beduel, o arameu de Badã Arã, está aí no verso 19. Quem era Beduel? Beduel era sobrinho de Abraão. Ora, tudo em família. Filho de Naor e Milca. Por quê? Porque Abraão, ele não queria, ele selecionou um servo dele, para que esse servo fosse na casa dos parentes dele, para que escolhesse uma noiva para Isaac. E Abraão, ele não queria que o seu filho casasse com os cananeus. Os cananeus naquela época, gente, eram um povo extremamente idólatra, extremamente místico. E desde aquela época, Abraão já teve essa consciência: não, eu quero que o meu filho se case com uma pessoa da mesma fé. Uma pessoa que creia no único Deus, que não se representa através de imagem de escultura e nem se representa pela natureza, como diz o panteísmo. E aí, como era costume naquela época, Rebeca, Abraão enviou seu servo na casa de Beduel, que era sobrinho de Abraão. Então tudo em família, né? Aquelas grandes famílias que casavam entre si, primo com primo. Badã Arã, esse local era a planície de Arã, na Mesopotâmia superior, perto de Arã, a nordeste de Canaã, ali no Oriente Médio. Rebeca, ela era irmã de Labão, e ela foi esposa de Isaac, e também nora de Abraão, a grande figura de Israel. Então, gente, essas aqui são algumas informações. É lógico que essa biografia não é exaustiva, essa não era a intenção do escritor de Moisés, trazer uma biografia exaustiva, como é descrito na literatura moderna, mas para mostrar o seguinte: olha, Rebeca é uma mulher histórica, uma personagem histórica, e ela teve alguns acertos e alguns erros. Pois bem, Rebeca foi uma grande mulher e uma grande mãe, mas hoje nós aprenderemos com os seus erros e com os seus acertos. Eu gostaria muito que você guardasse esses acertos e esses erros, porque muitas vezes é o mesmo nosso. Mas com os erros tem como corrigir, e com os acertos tem como melhorá-los. Pois bem, vamos lá. Primeiro eu quero apresentar os acertos, e por último os erros. Primeiro, ela foi uma mulher determinada e disposta. Ela foi uma mulher determinada e disposta. Agora você está com o livro de Gênesis aberto? Vai comigo no capítulo 24, a partir do verso 50. Acompanhe comigo, por gentileza, para nós entendermos o quanto ela foi determinada e disposta. Só falando do contexto: Abraão enviou seu servo,
na casa de Beduel para escolher uma noiva para Isaac. E lá no verso 50, olha que interessante. Labão e Beduel responderam: isso procede do Senhor. Nada temos a dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse: não me detenho, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixe que eu volte ao meu senhor. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o seu servo Abraão, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse da cidade dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaac veio de Beer-Lahai-Roi, porque morava na terra do Negueb. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo, erguendo os olhos viu, e eis que vinham os camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito, e Isaac a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca, e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou, e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Interessante, né? Eu acho que foi amor à primeira vista. Bom, há algumas questões contextuais aqui. Primeiro, o servo de Abraão foi buscar ela, isso era muito comum naquela época. Aí Abraão selecionou alguns presentes para o pai da noiva, para a mãe da noiva, para o irmão da noiva. Era um costume da época. E aí, naquela época, os patriarcas, os pais, eles tinham autoridade religiosa e civil para casar os seus filhos. Mas a questão é o seguinte, a questão que eu quero destacar, que essa mulher, ela foi determinada e disposta, porque o pai perguntou: você quer ir embora com esse homem? Porque eles tinham falado: fica conosco pelo menos 10 dias, pelo menos 10 dias. Mas daí foram perguntar para ela: você quer ir com esse homem? Você quer ir embora? Ela falou: sim, eu quero. Ela era uma mulher determinada e disposta. Agora, gente, sabe o que é interessante? Que ela estava determinada a se casar com Isaac. Porque quando o servo de Abraão vai lá para poder convidá-la, pedindo autorização do pai, é para um casamento, não era para um passeio, para um turismo. Era para um compromisso sério de casamento. E ela estava disposta, ela era uma mulher determinada e disposta, porque ela estava determinada a se casar. Ela queria se casar. Aí, gente, isso aqui é algo muito louvável entre as mulheres, porque quantas mulheres eu encontro hoje que têm medo de casar? Tudo bem, tem muitas e muitos que não se prepararam o suficiente. Como eu conversei com os irmãos aqui no encontro de homens, nós não fomos ensinados a sermos homens da casa, a serem maridos de verdade. Nós não fomos ensinados. Mas por um outro lado, muitas mulheres têm esse medo, mas por outro lado, devido à nossa sociedade contemporânea, as mulheres não querem se casar. Elas não querem. Elas não estão dispostas. Casamento é o último sonho que vai ficar lá para escanteio.
E aí eu destaco essa qualidade de Rebeca. Ela era uma mulher determinada e disposta a se casar. A se casar. E, gente, olha que coragem, porque hoje a gente namora, hoje a gente paquera, a gente namora, né? E aí ela foi, nessa convicção, não, eu quero constituir família. Ela estava determinada a criar uma família, porque toda mulher naquela época que estava determinada a casar, sempre tinha a ambição de ser mãe, de ter uma família. Aqui está uma outra coisa que assusta, gente. Quanta mulher hoje que pode até pensar em casar, mas não quer filhos. Ah, gente, não quer filhos. E aí eu não estou falando nem de gente que tem alguns problemas fisiológicos, porque conheço muitos que adotam filhos, mas muitos que querem casar, mas não querem filhos. Você sabe por quê? Porque no fundo não quer trabalho. Porque criar filho, gente, é trabalho. Educar filho é um desafio monumental, que até os psicólogos estão derrapando para resolver certos problemas dos filhos. É teoria batendo em teoria para como resolver o problema de crianças, de adolescentes e jovens. Sabe por quê? Porque ter filho é trabalho, mas ter filho é para quem é determinado e disposto, é para quem é determinada e disposta. E Rebeca, ela tinha essa ambição, não, eu quero casar e eu quero criar uma família. Uma família. Está aqui, gente. É isso que eu destaco na vida de Rebeca, que vale para todos nós. Ela era uma mulher determinada e disposta. Ela foi conhecer o seu noivo e o seu marido. Interessante que o Salmo 113, verso 9, que eu li no começo, diz assim: o Senhor faz com que a mulher estéril, e Rebeca era estéril, vive em família e seja alegre mãe de filhos. Gente, como a gente tem que resgatar essa feminilidade bíblica. A irmã Ângela trabalhou isso aqui no encontro de mulheres. Mulheres que estejam dispostas a serem mulheres. Mulheres que estejam dispostas a serem esposas. Mulheres que estejam dispostas a serem mães. E muitas não querem saber disso. É lamentável. O apóstolo Paulo, ele ficou tão preocupado com isso no século I, porque já tinha essa tendência. Ele escrevendo a um jovem pastor chamado Tito, capítulo 2, versos de 3 a 5, olha que Paulo, a orientação que Paulo dá para um jovem pastor, para que esse pastor ensinasse a igreja. Ele escreveu assim: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Aí ele fala o objetivo: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. Desde aquela época já estava tendo esse problema. As mulheres mais jovens não queriam amar o marido e os filhos. E Paulo estava dizendo: olha, peça para as irmãs mais experientes ensinar essas mulheres. E ele continua escrevendo assim: a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, ensine essas mulheres a serem esposas. Pede para as mulheres mais experientes a ensinarem elas a serem boas donas de casa. Ah, pastor, quer dizer que a mulher não pode trabalhar? Não é isso que eu estou falando. A mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, é uma mulher que trabalhava para complementar a renda do marido, mas ela não esquecia a sua missão primordial de ser esposa e mãe. E de ser dona de casa. A dona da casa é a mulher. Amém? Amém, sim, senhora? É isso, gente. E aí Paulo está dizendo: ensina essas mulheres, porque essa influência grega está contaminando essas mulheres que estão se convertendo. Falem para elas a serem boas donas de casa, boas esposas, que amam o marido e amam os filhos. Tudo bem, pode trabalhar? Lógico que pode, mas não esqueça a missão primordial. Gente, só uma mulher determinada e disposta pensa assim. Mulheres que não estão a fim de ganhar o mundo, mas não querem perder a própria família.
Mulheres que priorizam a família, visualizando o mundo, as grandes conquistas, mas priorizando o marido e os filhos, o maior patrimônio que uma mulher e um homem pode ter, a família. A família. É por isso que está escrito em Provérbios 31:10, falando da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E lá no verso 27 a 29 diz assim: ela cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Era um elogio. E seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Olha que elogio. Você sabe por quê? A gente vai estudar ainda essa mulher de Provérbios 31. Essa mulher, gente, ela era costureira, ela era corretora para ajudar o marido, era dona de casa, era mãe de filhos, por isso que ela é chamada de mulher virtuosa. Virtuosa. O Talmud, que é um livro de conselho judaico, tem um artigo que fala assim: o mundo e todas as suas coisas são valiosas, porém, mais valiosas que tudo é uma mulher virtuosa. Oh, gente, é verdade. Não existe nada melhor, mais valioso nesse mundo do que encontrar uma mulher virtuosa. Aleluia. Ganhei na Mega Sena. Oh, gente. Mulher virtuosa. O Salmo 127, verso 3, fala assim, falando da maternidade: eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Rebeca queria ser mãe. Ela queria ter uma família. Eu concordo com as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele escreveu ontem, para comemorar o Dia das Mães, ele escreveu assim, abre aspas: a mãe é uma mulher que inspira, que cuida, que carrega no ventre, que carrega nos braços, que educa, dá exemplo e se sacrifica. É inspiração na sua dedicação, no exemplo e pelo sacrifício que é capaz de fazer pela vida dos filhos. Amém, gente? É verdade. Essa é a mãe, uma mulher virtuosa. E permita a gente falar algo pessoal. Eu comentei um pouco com os homens aqui no encontro de homens. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que teve um momento, gente, que a gente se casou, passamos os 3 anos só nós dois, depois a gente começou a planejar o Davi. Os nossos filhos são todos planejados. E aí, quando o Davi nasceu, a minha esposa gerenciava uma loja de material de construção, lá na minha terra natal, lá em Campinas. E ela passou 11 anos trabalhando e subindo de cargo até chegar ao cargo de gerente. E aí ela cumpriu a licença maternidade, tudo tal, e como ela precisava trabalhar, eu já estava pastoreando também. A primeira coisa que a gente fez quando passou a licença maternidade foi o quê? Colocar na creche. Colocamos lá, creche. Ele novinho, gente, novinho, foi para a creche. As creches lá de São Paulo, que não é nada agradável. E ele ficava lá das 7 da manhã às 6 horas da tarde. O piá ficava lá. Gente, eu não tive uma boa experiência. O tempo que o Davi passou lá, ele teve problemas sérios na sua emoção. Teve problemas emocionais terríveis, terríveis. E a gente começou a orar e a pesquisar, por que o menino está assim? Por que ele está assim? E a gente foi perceber que era a ausência da mãe. A ausência da mãe. Aí conversando com alguns profissionais da área comportamental, com alguns pastores, chegamos a essa conclusão. A ausência da mãe. Aí, planejamos o segundo filho, o Isaac. 4 anos depois, ela ficou grávida. E aí, gente, quando ela ficou grávida, aquela barriga foi crescendo, a primeira coisa que ela falou para o patrão dela, sem a minha influência, eu não precisei falar nada, ela chegou no patrão e falou o seguinte: vou sair da empresa. Aí o patrão, mas como assim? 11 anos de carreira, agora você é gerente, está ganhando mais, e realmente ela ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava como pastor. Como assim? Não. A partir de hoje, os meus filhos é prioridade.
Agora trabalhar, depois que eles crescerem eu volto. Mas no momento, os meus filhos são prioridade. Gente, aquele patrão, ele ficou branco, amarelo, vermelho. Ele não acreditou com aquilo que saiu da boca da minha esposa. E minha esposa, que era tão idólatra, tão escravizada por aquela loja. Dava o sangue naquela loja. Mas ela chegou, não, calma aí. Eu não quero passar com o segundo o que eu enfrentei com o primeiro. Os meus filhos é prioridade. Gente, eu não estou dizendo isso aqui, eu não estou dizendo aqui, tá? Vamos deixar as polaridades de lado. Não estou dizendo aqui que mulher não pode trabalhar, que é pecado trabalhar. Não é isso. A fé cristã não proíbe isso. Mas a questão é, o que é prioridade? O que é prioridade? Eu sei que como marido, a prioridade do marido é trazer comida para casa. O homem é o provedor. O homem tem que trabalhar. Mas quando a gente chega diante de demandas tão complexas que está afetando os nossos filhos, a gente precisa entender o que é prioridade. Aí, é lógico, ela saindo do serviço, a gente deixou de trocar de carro, porque não tinha mais aquela renda. Deixou de comprar algumas coisas que a gente estava precisando, mas daí a gente preservou aquela esmeralda dentro da nossa casa, que é os nossos filhos. E gente, isso não tem preço que pague. Nenhum dinheiro, nenhuma fatura, nenhuma conquista acadêmica ou profissional substitui a alegria de ver os seus filhos bem, por causa da presença de uma mãe. E gente, por mais que a creche seja especializada, esse problema não foi só comigo, conheço gente que colocou em creches particulares, lá em São Paulo, creches de ponta, e que tiveram o mesmo problema. Creches com psicólogo, com pedagoga, não sei o quê, e tiveram, porque a presença, nada substitui a presença da mãe, nada. Nem a avó, nem a sogra, nem a psicóloga, nem a pedagoga, nem a professora, nada substitui a presença de uma mãe. E eu agradeço a Leide, porque sem eu forçar a barra, sem eu pegar no pé, sem eu influenciar, ela tomou essa nobre decisão e eu agradeço a Deus. Quando ela quiser trabalhar, sim, ela pode trabalhar, sem nenhum problema. Mas enquanto ela decidir, olha, eu quero ficar em casa, ela falou, ok, pode deixar comigo que eu boto comida em casa. E gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso já faz 10 anos, ou um pouquinho menos, e nunca faltou o pão de cada dia. Deus sempre nos sustentou. Sempre, nunca ficamos no vermelho. Deus sempre nos sustentou, mesmo ganhando menos, para priorizar a família. Amém? Isso é uma atitude de uma mulher determinada e disposta. Senão, fica escravizada pelas demandas desse mundo. Rebeca, ela era esse tipo de mulher, determinada e disposta. Por isso que ela se casou com Isaac. Segunda qualidade que eu quero destacar aqui, ela foi uma mulher de oração. Volta comigo no capítulo 25, olha só que interessante, no capítulo 25, verso 22, diz lá que quando ela ficou grávida, e olha que ela era estéril, ela recebeu um milagre de Deus, um duplo milagre, e o verso 22 diz assim, os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? Isso ela está fazendo uma oração, ela era uma mulher de oração. Agora sabe o que é interessante? Que quando ela fala assim, por que isso está acontecendo comigo? Porque eu também ainda vivo. Aí ela fala assim, diz o texto, e ela foi consultar o Senhor. Olha que interessante. Diante do desconforto, diante do sofrimento, ela buscou a Deus em oração. Aqui, gente, está uma qualidade fenomenal de quem é mãe. A mulher que busca a Deus em oração. A mulher que consulta o Senhor. Interessante que essa palavra consultar no hebraico, ela tem um sentido de buscar a direção de um mestre. Buscar a direção de um mestre e obedecer essas orientações. Então ela consultou, calma aí, não, eu vou pedir ajuda a Deus, eu preciso de uma intervenção de Deus, Senhor, eu preciso do Senhor, eu estou aqui te consultando, o que eu faço? Como eu resolvo esse problema? Está aqui, você que é mãe, você precisa consultar o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você, diante dos problemas dentro da sua casa, você tem consultado a Deus? Você tem consultado a Deus? Ou você depende muito no seu conhecimento?
Você se apoia no seu conhecimento, na sua formação, na sua experiência, na sua força, na sua personalidade. Deixa eu falar uma coisa para você, vai chegar um momento que você não vai dar conta. Porque o ser humano não é super-humano, ele não é super-homem, por mais dedicado que ele seja. Chega um momento que tudo foge do nosso alcance e nós precisamos de uma intervenção de Deus. Então busque a Deus, seja uma mulher de oração. Agora sabe o que é interessante? Que ela tinha relacionamento com Deus, porque no verso 23, Deus respondeu. Ela orou, consultou e Deus respondeu. E olha só que Deus respondeu, e o Senhor lhe respondeu, verso 23, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então Deus já estava revelando para ela o que estava acontecendo dentro daquele ventre. Aquele rebuliço dentro do ventre. E Deus falou, Deus apresentou as razões. 2 nações está dentro de você. Mas gente, eu não quero me concentrar na natureza da resposta de Deus, mas eu quero me concentrar no relacionamento que ela tinha com Deus. Rebeca era uma mulher que tinha relacionamento com Deus. Está aqui, gente. Relacionamento com Deus. Eu pergunto para você, você tem relacionamento com Deus? Você tem relacionamento com Deus? Você tem experiência com Deus? Relacionamento, gente, é muito mais do que saber um credo. É muito mais do que saber um ritual religioso. É muito mais que isso. É muito mais do que vir de uma tradição religiosa. Relacionamento é algo pessoal. Experiência com Deus. E ela teve a sua experiência com Deus quando Deus respondeu a sua aflição. É interessante que as mães que consultam a Deus hoje, elas consultam pelas Escrituras, como fez a mãe de Timóteo que o ensinou. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, Paulo fala de uma mãe fenomenal que ensinou o seu filho a ter relacionamento com Deus. Paulo escreveu assim para Timóteo: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A mãe que tem relacionamento com Deus, ela ensina os seus filhos a se relacionar com Deus. E a se relacionar com sinceridade. É isso aí, gente. As mães, é lógico, isso pesa mais sobre os ombros dos pais, mas as mães também precisam ser uma grande influência na vida dos seus filhos. A buscar a Deus, a conhecer as Escrituras. Isso é urgente, gente. Nós não podemos ficar acomodados numa sociedade secularizada como a nossa, que tiraram Deus de cena. Nós precisamos reavivar isso. E os pais e as mães precisam influenciar os seus filhos a conhecerem a Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus que se revelou a Israel e que se revelou em Jesus e se revelou a nós através de Cristo. E Paulo falou para Timóteo: Timóteo, não esqueça as sagradas letras, aquilo que você aprendeu com a sua mãe desde a infância. A sua mãe foi uma influência na sua vida. Eu pergunto para você, você é uma influência na vida dos seus filhos? Tudo bem, há várias facetas de influência, mas o que eu quero dizer aqui, você é uma influência para que seus filhos conheçam a Deus? Oh, gente, isso é muito importante. É por isso, voltando para a mulher virtuosa, Provérbios 31:30, o sábio escreveu assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não é que o sábio está dizendo que a mulher não pode se cuidar, não é isso. Não é isso, tá? Mas o sábio está dizendo aqui que existe algo muito mais importante do que beleza e formosura: o relacionamento, o temor que uma mulher tem a Deus. Essa será lembrada, essa será louvada, essa será um espelho para várias mulheres. Não a sua estética, que um dia vai acabar, não a sua formosura, que um dia vai acabar, mas a mulher que teme a Deus, essa será lembrada. Você pode ter certeza. Essa vai ser lembrada pelo seu relacionamento
com Deus. É por isso que Provérbios 14:2 diz assim: quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. E quantas mulheres têm desprezado a Deus? Têm desprezado. Pois bem, esses são os acertos. Vamos para os erros dessa mãe. Bom, nós vimos que essa mãe era determinada, era disposta, não fugiu da raia, casou, teve filhos. Ela era uma mulher de oração, que buscou a Deus, que tinha relacionamento com Deus. Mas sabe uma coisa que eu amo na Bíblia? Que a Bíblia não é um livro ilusório, é um livro realista. Ela mostra os erros e acertos dos nossos heróis da fé. E ela não esconde nada. Não esconde nada. O único homem na Bíblia que as Escrituras nos mostram como perfeito é Jesus. O restante teve os seus erros e acertos, seus altos e baixos, como eu e você. Agora, olha um grande erro que ela tem. Terceira lição. Ela foi uma mãe que tinha preferência entre os filhos. Aí, vai comigo no capítulo 27, por gentileza. Capítulo 27. Acompanhe comigo, com paciência, só para a gente entender. Gênesis 27 diz assim: quando Isaac envelheceu, os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa como eu aprecio e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras. Olha essa mãe fazendo, hein? E faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que ele coma e o abençoe, antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: olha o que Rebeca fez. Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Bom, o desfecho da história foi isso, gente. O que essa mãe fez? Ela fez essa comida saborosa, que Isaac tanto gostava. Com a preocupação de Jacó, ela providenciou as peles de cabrito, colocou nele, colocou uma roupa de Esaú, com o cheiro de Esaú. E aí Jacó foi lá, se disfarçando de Esaú, porque Isaac já estava quase cego, não estava enxergando nada, e ele enganou seu pai, com a influência de sua mãe. O que estava em voga aqui? Ela preferiu que Jacó recebesse a bênção da progenitura. Que bênção era essa? Esse era um costume no tempo patriarcal, quando o filho mais velho usufruía dos privilégios de precedência entre os familiares. E por ocasião da morte do pai, recebia uma porção dobrada da herança e se tornava o chefe reconhecido da família. Então essa era a bênção da primogenitura. Ele recebia mais herança e ele passava a ser intitulado o chefe da família, ou o chefe da tribo patriarcal. E aí Rebeca queria que essa bênção estivesse centralizada em Jacó e não no filho mais velho, Esaú. Porque a bênção da progenitura sempre era para o filho mais velho. Aí, qual foi o erro dessa mãe? Preferência. Ela não queria que Esaú fosse abençoado dessa maneira. Ela queria que Jacó, o caçula, fosse abençoado. Ela tinha uma nítida preferência por Jacó. Sabe por quê? Gênesis 25, verso 27 e 28. Olha o que está escrito. Olha que Moisés colocou, gente. Ele colocou assim: cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo.
Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Olha o problema dos pais. Isaac, o pai, amava Esaú, porque se saboreava da sua casa. Rebeca, a mãe, porém, amava Jacó. Olha que problema. O pai amava o mais velho, em detrimento do novo. A mãe amava o mais novo, em detrimento do mais velho. Olha que coisa terrível. Preferência entre filhos. Gente, pensa numa praga entre as famílias que produz tantas consequências como a preferência dos pais por alguns filhos. Terrível, gente. Isso provoca divisão, isso provoca desunião, isso provoca feridas profundas na alma. Na alma. Terrível. E aí, esse foi o erro dessa mãe. Ela preferiu a Jacó. E por preferir a Jacó, ela foi tão maldosa que ela influenciou o filho a enganar o próprio pai. A enganar o próprio pai. Ela arquitetou tudo. Olha, não, calma aí. Eu sei o prato que o seu pai gosta. Eu vou fazer um prato do jeito que ele gosta. E além disso, eu vou disfarçar você. E você vai arrancar essa bênção. Maldade. Gente, isso aqui é um grande problema que você como mãe, você não pode cometer isso aqui. E se você já cometeu, com certeza você já está enfrentando algumas consequências dessa atitude. Esse é o tipo de atitude que produz uma fissura tão grande na família, em que muitos filhos se sentam rejeitados por causa da preferência dos pais. Das preferências dos pais. Isso não pode acontecer com nenhuma mãe e que nenhum pai. Nós precisamos amá-los na mesma medida, na mesma intensidade. Com certeza há filhos diferentes, há filhos ingratos e outros não, mas nós precisamos amá-los. Não podemos colocar uma certa preferência. Esse estuda, esse aqui não vou nem investir. Esse aqui eu ajudo, esse aqui se vira. Precisamos amar os nossos filhos e não ter jamais preferência, porque o pai e a mãe que tem preferência está provocando o mal dentro da sua família. Você pode, gente, quantas famílias desestruturadas que eu conheço por causa de preferência de filhos. E aí o problema são as feridas na alma, pessoas que se sentam rejeitados até hoje, e pais, alguns que nem se importam e outros que carregam um sentimento de culpa no coração, porque sabe que erraram. Sabe que erraram. Entretanto, nós aprendemos com essa mulher, com esse erro. Ela foi uma mãe que tinha preferência entre os filhos. Ela amava Jacó, enquanto Isaac amava Esaú. Não faça isso. Não faça isso, jamais. Quarta lição, quarta e última lição, o erro dessa mulher. Ela foi uma mãe manipuladora e dominadora. Aqui está um outro problema, gente. Ela foi uma mãe manipuladora e dominadora. Manipuladora no sentido negativo. Por quê? Ela ouviu, e você sabe, naquela época o pessoal morava em tenda, então era muito fácil ouvir a voz do outro. Ela ouviu Isaac orientando Esaú. Esaú, meu filho, eu não sei quanto tempo eu vou viver, vai lá, caça algo para mim, faz um prato delicioso que eu quero comer e depois eu vou te abençoar. Ela ouviu entre as tendas. Ela ouviu. E aí o que ela fez? Ela usou de toda de manipulação, orientou a Jacó a enganar o seu pai. A enganar o seu pai. Gente, mães manipuladoras, que arquiteta tudo para acontecer aquilo que ela quer. Aqui que é o problema, minhas irmãs, não sejam assim. Mulheres terríveis, manipuladoras, que querem que aconteça na casa aquilo que ela quer. O que eu quero, é o que eu quero, não é que o marido aconselha, não. É o que eu quero. E aí, nesse pecado de eu quero fazer do jeito que eu quero, entra a manipulação. Começa a manipular. Não seja assim. Aí, o mal que ela fez, ela orientou Jacó a enganar o seu próprio pai. E diz que a Rebeca esteve escutando, verso 5 do capítulo 27, o desespero para garantir a bênção patriarcal para Jacó, e impulsionou Rebeca a fazer uso de engano e truque.
ela confiava que seus dotes culinários podiam dar à carne de cabrito o sabor e o cheiro, iguais aos de uma caça escolhida, e dar a Jacó a aparência de Esaú. Ela foi manipuladora e dominadora. É isso que muitas mães fazem. E muitos pais também. Mães manipuladoras que fazem tudo do seu jeito, a maneira como querem, para atingir os seus objetivos, nem que o mal seja utilizado para esse fim. É por isso que Provérbios 14:1, o sábio escreveu assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. É isso. As mulheres que plantaram isso, que estão plantando isso, na preferência de filhos, ou usando de manipulação de maneira maldosa, estão destruindo a sua própria família, a sua própria casa, a sua própria descendência. É por esse motivo que Paulo escreveu em Efésios 6:4, olha só, Paulo ele escreveu esse conselho, para os pais, os homens, mas esse conselho pode ser aplicado para as mulheres. Paulo escreveu assim: e vocês pais, aqui no grego são homens, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na palavra do Senhor. Uma das coisas que provoca a ira dos nossos filhos é a manipulação de alguém promovida por uma interferência de uma mãe que tem preferência num filho. Isso provoca a ira, provoca a amargura, provoca o ressentimento na vida de um filho por causa de uma mãe manipuladora. E o conselho bíblico é o seguinte: não provoque a ira dos seus filhos. Em qual sentido? No sentido de preferência. Em qual sentido? No sentido de manipulação, de maldade dentro da família. Porque essas estão destruindo a sua própria casa. Gente, que Deus nos livre disso. Que Deus livre os nossos lares. Minhas irmãs que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Essa palavra não é minha, é a palavra de Deus. Pratique isso. Cuidado com isso. Não tenha preferência de filhos. Não seja manipuladora. Não queira que as coisas sejam do seu jeito. Mas sim, seja uma mulher determinada, que queira criar a sua família no temor do Senhor, com os princípios de Deus, e seja uma mulher de oração, que tenha relacionamento com Deus. Esse mundo precisa de mulheres assim, e não de feministas, mas mulheres que abraçaram a feminilidade bíblica, dizendo: olha, o meu papel nesse mundo é nobre, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos e na sociedade. Assim como foi Maria, assim como foi Esther, assim como foi Rebeca, assim como foi Sara, as grandes mulheres da Bíblia. Seja uma mulher bíblica. Amém? Eu concluo desse jeito. Rebeca foi uma mulher determinada e disposta, porque aceitou casar-se com Isaac e amá-lo. Foi uma mulher de oração, porque consultou o Senhor em momentos de dúvida e de desconforto. Mas infelizmente ela foi manipuladora e dominadora, causando uma divisão familiar por causa de sua preferência indevida. Os erros e acertos de uma mãe. Entretanto, hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente. Porque, gente, um erro não significa uma vida errada. Talvez você está aí pensando: pastor, eu já cometi esses erros. Uma coisa que eu falo para você: arrependa-se. Peça perdão a Deus, que Ele vai te perdoar. Porque um erro não significa uma vida errada. Uma vida errada quando as pessoas desprezam a Deus, desprezam a palavra de Deus e querem viver do seu jeito. Isso é uma vida errada. E como nós vimos no domingo passado, esses irão para o castigo eterno, como Jesus ensinou em Mateus 25. Mas quem já errou como eu, como você, hoje nós temos a oportunidade de falar: Deus, me perdoa. Ajuda-me a ser um pai segundo o teu coração. Ajuda a ser uma mãe segundo o teu coração. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero dizer uma coisa para você: eu como marido, como pai, eu quero fazer a vontade de Deus. E você? Você quer? Você como mãe, como esposa?
Se é o seu desejo, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e coloque a sua vida diante de Deus. Peça perdão pelos erros, os erros. E não transfira a culpa para ninguém. Eu fiz isso por causa do marido que eu tive, a esposa que eu tive, por causa da minha criação. Não. Coloque-se diante de Deus. E Deus vai nos curar nessa noite. Ele vai nos transformar para fazer tudo diferente. E a nossa família será abençoada segundo os moldes de Deus. Vamos orar? Ô Pai Celestial, nos ajude, Deus. É tão difícil, Pai. É um desafio colossal, Pai. Exercer a paternidade, exercer a maternidade, criar filhos. Ó Deus, livra-nos desse pecado, Pai. Não permita que caiamos nesses erros, fazendo preferência de filhos, usando de manipulação para promover o mal. Ó Deus, livra-nos desse caos. Livra-nos de uma família desestruturada. Livra-nos, ó Deus. Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. E a Tua vontade é certa, é verdadeira e eficaz. E ajuda-nos, ó Deus, coloca em nós as qualidades de Rebeca, uma pessoa determinada e disposta em fazer a Tua vontade, em criar uma família, em buscar ao Senhor, em consultar ao Senhor. Ó Deus, nós queremos Te conhecer mais e mais e se relacionar contigo. Que o Senhor nos ajude. Pai, eu coloco diante do Senhor cada mãe nessa noite e cada pai. Ajuda-nos, ó Deus, nós dependemos de Ti nessa missão. Nós entregamos a Ti, Pai, a nossa vida e a nossa família. E assim fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.